convite para estar participando deste nobre círculo de estudos. Cheguei recentemente, porque estava agora em viagem, mas muito interessante, porque não é, ao menos pelo que me pareceu, não propriamente um espírito de palestra, né, de alguém que fala e os outros ouvem, mas de troca de ideias, de compartilhamento de experiências, e isso é sempre muito mais enriquecedor. E podemos, sim, obviamente, manter esse mesmo espírito de troca de ideias e de visões e de como as coisas propriamente se processam na leitura esotérica das mãos, como costumo chamar. Pois bem, dignos, antes de iniciarmos propriamente aqui dentro do tema que nos cabe, conversarmos sobre isso, lembro-me exatamente do dia e da hora, do momento em que nasceu esta ideia. Eu estava do lado de Tânia Durão, uma grande cartomante que acredito que os dignos e as dignas conheçam, lá no estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, durante o Encontro da Nova Consciência, nós que participamos lá durante alguns anos, e a Tânia teve essa ideia, poxa, a gente já faz alguns encontros relacionados à cartomancia, Lenormand, existem encontros de tarô, por que não fazer um encontro que reúna pessoas que estudam nas suas mais diferentes linguagens e tradições a leitura das mãos, seja pela quirologia, pela quiromancia, quirosofia ou qualquer outro sistema. E foi aí que nasceu propriamente essa ideia, que foi tomada, até onde pude entender, a carruagem dos processos pela digna Andréa Bafa, que conseguiu fazer essa postura, reunir pessoas, conversar com diferentes tradições, e finalmente estamos aqui neste que, até onde sei, pode ser que eu esteja enganado, e quero estar, mas até onde sei é o primeiro evento que de fato reúne pessoas que estudam e que praticam a leitura das mãos nas suas diferentes tradições. Então, me é também uma honra estar aqui participando, digníssimos irmãos e irmãs. Pois bem, vamos lá. O que nos coube aqui posicionar, nos feito essa introdução, é falarmos um pouco sobre a mitologia e a magia na palma das mãos, ou propriamente como nós podemos aplicar de forma prática algumas ideias advindas também da espiritualidade aplicada, da psicologia aplicada, da magia aplicada, em consonância com as próprias mãos. E isto, para quem trabalha com aconselhamento, com o atendimento, seja este atendimento, conforme se estava discutindo anteriormente, presencial ou mesmo à distância, isso pouco importa, é interessante que nós também tenhamos ferramentas a retransmitir para os nossos clientes, ou seja, retransmitir às pessoas sobre as quais se abre, no momento da consulta ali, um ponto de responsabilidade. Porque, sim, eu acredito, na minha experiência, e não sei se os senhores vão ou não, de acordo com a própria visão, concordar com isso, que o momento do aconselhamento, da leitura, é um momento sagrado e constitui um portal psicológico, mágico, arquetípico, seja lá conforme se queira chamar, porque a pessoa, em algum grau, nem que seja num grau ínfimo, ela se abre para aquela visão e ela é influenciada por aquilo. Então, na medida em que a gente posiciona palavras mais ou menos benéficas, mais ou menos benévolas ou malévolas, isto também cria em nós o elemento da responsabilidade, porque não é apenas uma predição do futuro, ou dos padrões do presente, ou dos acontecimentos pretéritos, mas é também ali um canal de influência. E aí é que vai entrar o aspecto também da própria magia, porque a magia ela tem essa visão de transformação. Não é simplesmente a sua linha da vida é curta e ponto final, você vai viver pouco, ou você tem elementos extremamente negativos em Apolo e, portanto, você vai ter uma vida financeira de maior dificuldade e penúria, porque você vai ter cruzes aqui ou acolá e, portanto, as coisas vão suceder desta ou daquela maneira. Algo taxativo, terminativo, inelutável. Não. O momento da consulta, entendo, é também um momento de transformação, em que a gente pode, utilizando a linguagem das próprias mãos, também retransmitir àqueles que param para nos ouvir determinadas ideias, rituais,
também para que ela possa organizar aqueles elementos que vão estar ali simbolicamente posicionados, até mesmo porque entendemos, e acredito que alguns dos senhores vão de concordar, que as mãos, elas não são um mapa absolutamente fincado e intransponível dos acontecimentos, propriamente das inclinações pessoais e do karma pessoal. Tudo está sujeito a transformações, a diferentes linguagens, tudo está muito sujeito também às nuances. Como diria, certa feita, um grande mestre cabalista, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, através de atitudes, de postura, de reposicionamentos, de realinhamentos, nós podemos fazer, realinhar o nosso karma pessoal, os nossos acontecimentos. E isso também é interessante de trazer para a leitura das mãos. Isto posto também, importante, vamos aqui alguns elementos práticos, né? Eu ouço muito, porque aqui nosso propósito é falar sobre a mitologia, alguns aspectos mitológicos e a magia. A leitura das mãos, ou a quiromancia, como é popularmente mais conhecida, ela, por vezes, cai no gosto popular, nas redes sociais e etc. Eu já vi isso, tenho certeza que os senhores também, através de determinadas informações muito pontuais. Por exemplo, quem tem o M nas mãos significa tal ou tal coisa. Quem tem o X na mão tem tal ou qual característica. Se você publica isso, por exemplo, no Instagram, se você publica no Facebook, eu já vi isso muitas vezes acontecer, aquilo tende a viralizar. Ou seja, um número enorme de pessoas começa a observar as próprias mãos, a acreditar naquelas informações, quando não necessariamente a coisa vai percorrer este caminho. Ou seja, é interessante observarmos a linguagem própria, característica da leitura das mãos. E é claro que existem inúmeras escolas, inúmeras vertentes, a quiromancia, a quirologia, a leitura cigana, que também vai ter os seus próprios predicados, as suas próprias inclinações, e dentro da cultura cigana você vai ter certamente diferentes tipos e nuances, enfim, existem muitas escolas. Vou falar um pouco da minha escola. A minha escola, particularmente da leitura das mãos, que chamam até de quirosofia, ou seja, de autoconhecimento, não de adivinhação, mas de autoconhecimento, de autotrabalho através das mãos, vem da própria Cabala. Em 1888, o médico Dr. Gerard Encalce, conhecido popularmente como Papos, ele foi fundar uma ordem mística chamada Ordem Martinista. No ano sequente, em 1889, ele funda a Ordem Rosa Cruz Cabalística, e ele é um grande fomentador, dentre outras coisas e oráculos, também da leitura das mãos. Dizem os biógrafos do Dr. Gerard Encalce que ele tinha por hábito de ler as mãos das pessoas nos restaurantes, nas festas, nos seminários esotéricos que ele costumava promover com grande sucesso, enfim, e tratou disso também em alguns dos seus livros esotéricos. Pois bem, esta tradição de leitura das mãos foi absorvida por algumas organizações de natureza mais cabalística, dentre as quais a própria Ordem Rosa Cruz Cabalística. E é nesta linha, ou propriamente sob este raciocínio, que costumo atuar e retransmitir aquilo que considero mais razoável para as pessoas que param também para ouvir, que então, essa oportunidade. Então, a visão que siga uma visão mais relacionada à cabala, à própria mitologia, ao rosacrucianismo, e é uma visão que tem também esse elemento um tanto quanto mais transformador, e não muito taxativo e determinístico. Este é um ponto. Então, através dessa questão, a primeira coisa que posiciono quando alguém vem perguntar, mas e o M nas mãos? O que significa? Olha, não significa nada, porque a linguagem das mãos não é uma linguagem alfabética, porque se tivesse o M, teria que existir o N, o P, o A, o R e todas as letras do alfabeto, porque aí você teria algo completo e realmente equilibrado, arcano 8 do tarô, né, a justiça. Entretanto, a linguagem das mãos não é alfabética, por isso que não existe o X, não existe o M nem o A. A linguagem ela é mitológica, a linguagem ela é astrológica. Então é através da astrologia, através da mitologia que nós podemos acessar os arquétipos que estão dimensionados, desenhados, tatuados, chancelados pela sincronicidade cósmica na palma das mãos. Então, este é um primeiro elemento que sempre posiciono.
A linguagem das mãos é a linguagem astrológica e é uma linguagem mitológica. E por isso não existem essas outras tantas configurações. E isso é interessante porque o indivíduo que entende dos pontos fundamentais presentes nas mãos, ele é capaz também de compreender minimamente um mapa astrológico. Ele é capaz de compreender outros aspectos e outros oráculos que vão partir desta mesma tônica e desta mesma oitava. Ou seja, o indivíduo que estuda a leitura das mãos, ele também deve ser versado em astrologia, deve ser versado também em hermetismo e deve estudar ou ter no mínimo interesse. Vejamos, Gírios, não de ponto de vista absoluto, respeito, mas eu tenho outra visão, eu sigo outra escola, eu tenho outra tradição, perfeito. Acredito que realmente as coisas podem caminhar para o mesmo mar através de outros rios. No entanto, né, essa aqui falo da linha que sigo, e na linha de pensamento, na linha de tradição que sigo, as coisas se processam através desta linguagem, da mitologia e da própria astrologia. E aí torna a coisa muito mais fácil, porque no lugar de chamar simplesmente de leitura das mãos, eu costumo chamar de estudo do mapa astrológico presente nas mãos, com a diferença de que a palma das mãos, e eu vi alguma das irmãs aqui, acho que a terapeuta holística Simone falava sobre isso, ou alguma outra irmã, que era o seguinte: vejamos, na realidade, as mãos elas vão ter como seus alinhamentos fundamentais um elemento de transformação, que perdi até o link do que ela propriamente posicionou, mas ela falava sobre isso, sobre a questão das mãos mudarem, esse era o ponto. Ou seja, as mãos elas mudam ou não mudam? Sim, as mãos mudam, e essa é a diferença com o mapa natal. Enquanto que o mapa natal é um retrato 3x4 imóvel do retrato do céu, do momento em que você nasceu, do momento em que o indivíduo nasceu, as mãos é um retrato móvel, portanto, é também uma carta natal das características, das inclinações, dos padrões, das dificuldades, dos dons, enfim, que o indivíduo possui, no entanto, que se move de acordo com a sua própria encarnação. Eu vi até alguns dizendo que um tempo menor, de um ano, ou menos até, mas, na verdade, eu costumo posicionar um período um pouco maior, de 5 a 7 anos, para que de fato se possa fazer uma releitura das mãos. Eu não costumo ficar refazendo. Todas as vezes que faço uma leitura das mãos, seja presencial ou online, uma das coisas que posiciono é: olha, dê tempo ao tempo. Daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, a gente retoma essa leitura. Mas tire uma fotografia de agora, guarde essa fotografia, a pessoa guarda a fotografia, eu também guardo essa fotografia para que isso possa ser feito. É claro, outros indivíduos podem trabalhar com tempo menor, mas baseio-me até nesse período de acordo com os preceitos teosóficos instituídos por Helena Petrovna Blavatsky, que tinha uma mão também fantástica, que diz o seguinte, que a cada 7 anos, ou num período aproximado deste tempo, desta métrica, é que se processam grandes transformações na vida particular. Então, este é o tempo aproximado que processo para a retomada de leituras, mas as mãos elas sempre estão nesse processo de mudança. E, neste sentido, sim, continuam dentro desta linha de pensamento os elementos tradicionais, ou seja, tudo que se relacione a Mercúrio, a Apolo, a Saturno, a Júpiter, a Vênus, enfim, todos esses aspectos continuam perfeitamente comportados com a inclusão de alguns outros. Papos, Stanislas de Guaita, que também foi um grande ocultista, junto com seu parceiro chamado Josephine Peladan, de onde vem o método, inclusive, de jogo de cartas Peladan, não é um nome a esmo, né? Tem alguém por detrás desse nome. Então, o método Peladan veio de Josephine Peladan, uma figura um tanto quanto exótica na Paris ali do final do século XIX para início do século XX. Ele mesmo que fundou o Peladan, uma Rosa Cruz específica chamada Rosa Cruz, Salões da Rosa Cruz, que trabalhava com artes e etc. Enfim, são elementos aí
históricos interessantes dentro dessa arte. Ele também que lia as mãos. Mas vejamos que dentro dessa perspectiva, o que também costumo posicionar, dignos, é que as mãos, elas, além de sofrer esse aspecto de mudança, de englobarem os planetas e os aspectos mitológicos tradicionais, vão incluir outros. Ou seja, entra aí Hécate, entra aí elementos relacionados a Perséfone, vai entrar linha de Lilith. Não que isto propriamente represente algo novo, na verdade é só uma renomeação. Existe uma consonância, quando a gente pega e bota em paralelo os preceitos da quiromancia, da quirologia, da quirosofia mais cabalística, todos em conjunto, nós vamos ter um paralelo de ideias e de visões. Entretanto, na hora da explicação, da formatação, para até mesmo que os ensinamentos fiquem devidamente sedimentados, nós o reposicionamos dentro de estruturas linguísticas próprias, mantendo a conexão com a mitologia e com a própria astrologia. E aí entra Plutão, Platão ainda não entra, mas entra Plutão, entra Urano e entram outros aspectos também relacionados às próprias mãos. E teríamos, é claro, que entrar ponto a ponto, o que significa cada linha, enfim, não sei se temos esse tempo todo, e nosso tempo aqui, eu costumo falar um pouco, se nós ultrapassarmos, pode nos cortar, e se tiver perguntas também, se for o caso, ou se for para depois, não tem problema, ou mesmo interferências, acréscimos, decréscimos, fiquem perfeitamente livres para tal. Antes de prosseguir e entrar na magia com as mãos, dignos, eu trouxe aqui para os senhores, achei interessante, talvez vocês tenham tem essa revista, né, tenham tido acesso, mas certamente, se não tiveram acesso a essa edição, tiveram a esta revista, né? Uma revista que fala um pouco da história. É a revista Planeta, que fez muito sucesso alguns anos atrás. Hoje em dia a revista não faz mais sucesso, né? Hoje em dia é tudo rede social, Instagram, Facebook, mas eu gostava muito de folhear. É uma revista de 1800, um pouco longe, 1988, né, da década de 80, e era uma revista especialmente dedicada à própria quiromancia, muito interessante, porque ela vai trazer diferentes visões, artigos, explicações, falando sobre a leitura das mãos, e talvez tenha sido para nós aqui brasileiros, um dos primeiros pontos de publicação relacionados à leitura das mãos, para além do livro do próprio Papos, que já citei, né, que também vai falar sobre a leitura das mãos, tanto a revista quanto o livro, publicado pelo Antônio Olívio Rodrigues, né, que foi o fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, lá no início do século XX, 1907. Ele que fundou a editora Pensamento, a revista Pensamento, ele que fundou também o próprio Círculo. Então, é uma pessoa também muito interessante, que era ligado diretamente a Papos. Veja, essa conexão história, junto com quiromancia, acredito ser relevante no encontro desta natureza, em que a gente trata exatamente das raízes, ou trata dos padrões posicionados. Um ponto que faltou colocar também, digamos, é o seguinte, que dentro dessa linha a gente faz agregações mitológicas, arquetípicas, religiosas e míticas. Ou seja, uma linha não é simplesmente uma linha ou um arquétipo dentro das mãos, não é simplesmente de um único aspecto cultural. A gente vai entender ele sob diferentes maneiras. Por exemplo, se nós pegarmos a órbita de Vênus, ou como é popularmente conhecido, mas chamado o Monte de Vênus. Eu não gosto muito desse termo monte, porque monte fala muito de terreno. Eu gosto de órbita, já que a linguagem das mãos é astrologia, então nós não estamos falando propriamente de um terreno, de um relevo, de uma geografia. Estamos falando de órbitas. Então, é uma linguagem apenas, né? Mas não muda. Mas se nós pegarmos um monte ou a órbita de Vênus, não se trata apenas de Vênus, mas pode tratar-se de Afrodite, pode tratar-se de Ísis, a depender da configuração mítica que se assume e das intenções propriamente que se queira posicionar. Ou seja, por vezes é Oxum. Então, a depender da aula, a depender da pessoa com que se está conversando, eu posso trazer elementos, por exemplo, de uma cultura afro-brasileira, no lugar de simplesmente pegar arquétipos relacionados à mitologia greco-romana. A gente pode ir lá no Antigo Egito, ou pode recorrer a elementos mais herméticos, enfim.
Isto tudo enriquece o processo de memorização. É um dos pontos fundamentais da mnemônica, né, que é a arte da memorização, ou seja, é você fazer associações, é um dos 3 pontos fundamentais. Então, a associação auxilia nisso. Por isso é interessante se utilizar até por ocasião da retransmissão de ideias, ou mesmo para fazer com que o indivíduo que está ouvindo ele possa memorizar aqueles pontos que ele tenha esse acesso. Às vezes eu estou lendo as mãos, por exemplo, de alguém que é iniciado na Umbanda, no Candomblé, se eu falar em Ísis, em Afrodite, muito possivelmente a pessoa se mantenha distante. Eu já ouvi falar, mas não conheço muito. Mas se eu falar, você está vendo aqui essa região na sua mão? Aqui é Oxum. A pessoa nunca mais esquece. E eu não saí propriamente dos preceitos fundamentais daquele mesmo arquétipo. Ela consegue entender, absorver. E isso também é importante, é fazer com que a mensagem, na sua essência, ela seja devidamente retransmitida, assimilada e guardada para que o indivíduo possa se transformar. Mas vamos à magia propriamente, isto posto, depois a gente pode voltar especificando outros pontos se necessário for. A magia. E a magia com as mãos, ela vai se desdobrar em diferentes arquétipos, ou diferentes posições, ou diferentes aplicabilidades. Uma das mais fáceis, que gosto também de retransmitir, é os próprios anéis. Esse é um ponto que gosto muito de retransmitir. Quando eu vejo, por exemplo, eu falo para o pessoal, olha, vamos ver aqui a sua órbita de Apolo, relacionada à criatividade, ao brilho pessoal, relacionado às finanças. Aí a pessoa tem ali elementos um tanto quanto mais negativos ou elementos mais atravancados, mais tortuosos em Apolo, ela fica um pouco preocupada. Poxa, mas e aí? Como é que eu conserto isso? Uma das maneiras de você não consertar, mas enviar uma mensagem para si mesma e para o universo de que você quer consertar, equilibrar, restaurar, retificar aquele aspecto na sua vida, é, por exemplo, você utilizando um anel naquela mesma área. Então, você pode utilizar, se for o caso, alguém quer trabalhar as questões de finanças, use um anel de ouro, ou um anel dourado, um anel folheado, se você tiver afinidade com anéis, exatamente na base do dedo anelar. Então, esse tipo de posicionamento traz ao indivíduo também um ponto, por associação de lembrança e não esquecimento, por conseguinte daquilo que foi dito, ao mesmo tempo em que dá a ele uma perspectiva de transformação. Ah, mas eu quero trabalhar as questões amorosas. Use um anel, por exemplo, de prata com quartzo rosa, se você gostar de pedras e de fazer associações, na base do seu dedo polegar, relacionado a Vênus, relacionado a Afrodite. Então, acredito que para nós, acho que até a maioria aqui de nós, né, os indivíduos que estão assistindo, que são estudantes, eu falo muito estudantes, gente, que ninguém se posiciona como mestre na Rosa Cruz. Somos todos eternos aprendizes. É um dos lemas até. Então, somos todos estudantes. Então, todos nós que somos estudantes da leitura esotérica das mãos, de suas diferentes tradições, também temos esta perspectiva de ter que retransmitir pontos de transformações. E o uso dos anéis é um desses pontos. O indivíduo tem pouca facilidade com as palavras. É alguém muito tímido, muito recolhido, um tanto quanto medroso, receoso, de não conseguir se posicionar. Ele pode, por exemplo, trabalhar com anéis na base do seu dedo mínimo, que relaciona-se a Mercúrio, que é propriamente o arquétipo da comunicação, da viagem, da fala, da fluidez. Então, esses são alguns dos pontos. Outro elemento que também na experiência e prática costumo utilizar, é você escrever nas próprias mãos. E isso é quase que uma pegadinha assim que acontece muito em palestras presenciais e etc, porque as pessoas imaginam, poxa, mas se eu tenho uma linha da vida curta, como diz eu peguei a digna Simone, acho que falava sobre isso, ela tem a linha da vida dela, não, a dela é longa, que ela mostrou. Mas se eu tenho uma vida da linha curta, é só eu fazer uma tatuagem, né? Eu faço uma tatuagem aqui, alongo a linha da vida e está tudo resolvido. E aí nós temos que explicar, olha, não é bem assim, por quê? O que vai comandar é a naturalidade das coisas. Se a mensagem que o universo está te dizendo é esta, então você tem que trabalhar com isso que você tem. Não adianta falsear.
mascarar, para que você possa ter uma sensação diferenciada. É a mesma coisa, cai o arcano da morte, cai o arcano número 13 e a pessoa, não gostei, vou trocar, né? Eu quero outro arcano, eu quero trabalhar com outro arquétipo. Não, temos que entender a mensagem, aquele arquétipo e trabalhar em cima daquilo. O mesmo acontece com as mãos. Não tem como transformar assim pela tatuagem, mas o indivíduo pode, por exemplo, uma das coisas que costumo indicar, quero atrair melhores relações amorosas, quero ser alguém mais amoroso, alguém mais aberto, eu quero propriamente atrair um amor, acontece muito esse tipo de preocupação. A pessoa pode, por exemplo, começar a desenhar determinados símbolos na sua órbita de Vênus, de Afrodite. E aí cabe ao próprio consultor retransmitir ao consulente os símbolos condizentes, claro, com a sua própria prática, com a sua própria filosofia, para que ele possa desenhar isto. Eu quero atrair mais sorte nas questões de finanças. Então, você vai desenhar, por exemplo, ou você vai escrever uma determinada quantia, ou você vai desenhar um determinado símbolo todos os dias antes de dormir. Por exemplo, é uma prática, porque aí você está mais próximo do seu contato com o inconsciente, sem maiores interferências de informações, de redes sociais e etc. Então, é uma das formas também de fazer com que a pessoa trabalhe, é uma outra camada, esses mesmos pontos. Lembrei-me aqui agora, falei lá da Tânia Durão, né? Digníssima Tânia Durão, lá no evento na Paraíba. Um exemplo disso. Lá na Paraíba, deixa eu ver se minha bateria não está acabando aqui. Acho que não. Mas vejamos, lá na Paraíba, acontece uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é você atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Chega uma hora que a minha mente começa a embaralhar, eu não gosto disso. Então, no máximo, uma pessoa por dia. Eu não gosto desse negócio de ficar atendendo um monte de gente, né? Em feira acontece muito isso, para quem tem experiência, mas lá, até para auxiliar nos processos de custo de despesa, de passagem, tudo no evento. Então, a gente faz isso. Pois bem, me chegou uma determinada hora uma senhora e ela disse o seguinte: olha, eu já fiz a leitura das mãos com você, né, ou com o senhor, como costumam chamar, e eu trouxe a minha neta para fazer a leitura das mãos também. A neta dela tinha 6 anos. Né? Eu posicionei isso, porque é muita gente, porque a gente não faz o registro das pessoas. Então, eu não sei quem está se inscrevendo, eu só sei quem senta na mesa, na hora. Né? O que acontece? Uma criança de 6 anos para fazer a leitura das mãos. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com alguém tão jovem. Claro, eu gosto de observar as mãos também das crianças quando tem oportunidade, aliás, de todo mundo, tem essa curiosidade. Se eu estou em qualquer lugar, a pessoa levanta a mão, já começo a olhar. Igual a Digna levantou a mão e agora mostrou a linha da vida, eu já estava olhando. É mania, né? Quase que um mau hábito de quem tem faz a leitura das mãos, quem estuda isso. Pois bem, eu expliquei o seguinte para ela: olha, em separado para a avó. Em primeiro lugar, você tem que ficar junto, tem que ter o responsável do lado, mas vejamos o seguinte: ela ainda está com as suas mãos em processo de formação. Muito possivelmente algumas linhas, alguns sinais só vão de fato se concretizar quando ela alcançar a maioridade, não sei, 18, 20, 30 anos. Se as mãos mudam ao longo de toda a vida, quiçá nas mãos de uma criança de 6 anos, 7, algo nesse sentido. Como é que, portanto, eu poderia fazer uma leitura para ela nesse sentido? Não posso. Mas ela já tinha pago, inclusive, já estava na fila e tinha mais gente. Eu não podia criar um imbróglio do nada. Olha, não vou ler a sua mão, até porque a criança se sentir rejeitada, aquilo tinha sido prometido a ela. Então, eu expliquei isso para ela. Primeiro ponto, das mãos de transformação. Em segundo lugar, eu não vou fazer, de fato, a leitura das mãos da sua neta, porque ela não estaria, em primeiro lugar, preparada para eventuais dificuldades, problemáticas que pudessem surgir, e nem mesmo ela estaria preparada para assimilar determinados pontos que pudessem ali aparecer nas mãos, ainda que de forma prematura. Mas o que eu fiz foi o seguinte: expliquei isso antecipadamente à avó. Olha, eu vou conversar com ela e vou retransmitir alguns pontos que considero significativos, olhando nos olhos da criança, lembrando com essa perspectiva de que é um portal. Pode ser que ela esquecesse no dia seguinte,
aquele momento, mas o inconsciente dela ia guardar. Tenho certeza disso. A criança guarda. Ela esqueceu, mas ela vai lembrar, poxa, algum dia eu acho que alguém, um preto velho qualquer, um dia me disse isso. E ela vai dizer o seguinte, e eu disse o seguinte, olha, olhando nos olhos dela, da criança, está vendo aqui as suas mãos? Pois bem, você vai ser uma pessoa muito feliz, vai ser uma pessoa muito forte. Está vendo o cabelo da sua avó, branquinho? Então, o cabelo dela, o seu cabelo vai ser mais branco que o da sua avó. Você vai ficar muito velhinha, vai ver muito feliz se você quiser. Você vai ter muitos filhos se você quiser. Você vai viajar muito se você quiser. Você vai casar, vai ser feliz se você quiser. Ou seja, não era um processo de predição, mas era um processo quase que de profecia, de comando positivo para a mente daquela própria criança. E acredito que a avó dela tenha entendido essa perspectiva. Não é o momento de fazer leitura, é o momento do aconselhamento, e naqueles pontos específicos, mais do que o aconselhamento, era o momento de plantar luminosas sementes. E, por vezes, a leitura das mãos também é isso. A pessoa fica muito mais impressionada, positivamente impressionada, com os aconselhamentos que o consultor transmite, do que propriamente com a mensagem em si. Então, a quirosofia, que é o autoconhecimento e a autotransformação pelas próprias mãos, tem essa perspectiva, se preocupando muito mais com o que o indivíduo deve fazer daqui por diante. Então, não é propriamente que ele, você tem aqui uma linha da vida um tanto quanto tortuosa, ou você tem linhas relacionadas a divórcio, ou tem linhas aqui que atravancam as questões de comunicação, de viagens e etc. E dizer isso assim, de pronto, jogar no colo, na cara, nas mãos da pessoa, mas é também se preocupar em estabelecer remediações, de dar ao indivíduo exercícios que façam-no propriamente se realinhar e se reconectar. Em suma, a magia com a leitura das mãos vai passar exatamente sob este aspecto. Cassiano? Sim, perfeitamente. Algum acréscimo, decréscimo, dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está conduzindo para o final da palestra, o Javer já está aguardando. Estou olhando aqui no relógio. Pois é, pois é. Alguém tem alguma pergunta para o Cassiano, gente? Foi tão maravilhoso e não sei nem o que dizer. A Tânia está perguntando se pode falar da linha da bruxa. Linha da bruxa, que é a linha mais famosa até nos nossos canais, nos nossos jeitos de comunicação, né? O que a gente vai chamar de linha da bruxa é também o que nós chamamos de linha de Hecate. Né? Linha de Hecate, eu estou aqui pegando a revista, Digna Tânia Durão, saudações, Digna. Pegando aqui a revista, um exemplo da revista. A linha de Hecate nós vamos entender até do ponto de vista de papos, tá? de Stanislas de Guaita, de Josephine Peladan. Ela vai estar posicionada, não sei se os senhores conseguem aqui ver, não, na órbita da Lua. Porque a Lua, do ponto de vista esotérico, ela está relacionada ao inconsciente, aos dons ocultos, às questões profundas, também à mediunidade. Então, todos os elementos que emergem propriamente da Lua vão estar, em grande parte, relacionados ao inconsciente, à própria psicologia do indivíduo, mas também à espiritualidade pessoal. E esta espiritualidade particular, ela vai, por vezes, se desdobrar em algumas características. Existem muitas possibilidades, mas uma delas é uma linha horizontal, uma linha deitada dentro da órbita ou do monte da Lua. Essa linha na horizontal é o que nós chamamos de linha de Hecate, que Papos também o chamava assim. E essa linha de Hecate, que é a grande matrona, por assim dizer, da própria magia e das bruxas, das adivinhas, das herbalistas, das curandeiras, essa linha de Hecate ela vai trazer este ponto como linha da bruxa. Agora, não necessariamente a linha da bruxa é algo bom. Né? As pessoas costumam muito pensar isso, eu tenho linha da bruxa, não tenho, e aí todo mundo fica feliz. Olha, mas linha da bruxa traz alguns elementos um pouco mais sombrios. E quem tem, por exemplo, linha da bruxa,
tende a sair do lunar e, por vezes, a mergulhar no que nós chamamos de lunático. É um desafio. Quem tem linha da bruxa tende, por vezes, também a entrar num processo, muito mais facilmente num processo de obsessão, num processo de contatos com entes um pouco mais trevosos, a ter uma maior perturbação por estar mais próximo deste abismo, por assim dizer, psíquico, e por isso o indivíduo tende também a esses pontos. Então, tudo é luz e sombras. Uma linha per si, ou um ponto posicionado nas mãos, não é simplesmente algo positivo e luminoso. Vai ter, tal como um arcano do tarô, né? Vai ter tanto uma face luminosa, como também uma face um tanto quanto mais trevosa ou difícil. Então, a linha da bruxa ela está relacionada a isso. A linha da bruxa, por exemplo, está muito relacionado com a falta de sorte nas questões amorosas, principalmente a depender de como fica o outro prato da balança, que é Vênus. Ou seja, de um lado nós vamos ter a Lua e do outro nós vamos ter Vênus. Então, a depender de como a Lua está posicionada, de como Hecate está posicionada, nós vamos ter ali um indivíduo mais inclinado à solitude, mais inclinado ao recolhimento, é alguém não muito social, é alguém que, nos contos infantis, por exemplo, se tivéssemos que pegar o arquétipo da princesa e da bruxa, é alguém mais recolhido como a bruxa, que no lugar de ficar no castelo, no meio das comitivas, das festas e etc., tende a ficar na sua cabana, lá no meio da floresta, com seus gatos, seus caldeirões e seus livros. Então tem esse arquétipo também. Uns vão gostar disso e outros, não quero isso para a minha vida, não. Se você não quer, então é bom você trabalhar em cima disso. Cassiano, muito obrigada. Excelente Muito. palestra. Acho que todo mundo está aqui apaixonado por você e pelo que você trouxe para compartilhar. Te agradeço imensamente. Vou concluir nossa gravação e vou chamar o Javer para fazer a palestra dele. A palestra do Javer é a diferença entre quirologia e quiromancia. Então, Cassiano, muito obrigada. Gratidão mútua, Digna. Mais uma Gratidão a vez. todos. Muito Excelente obrigada. tarde. Estou Igualmente. acompanhando aqui.